Oi, gente, desculpa. É, o dia está chuvoso, não está dando para fazer o vídeo lá fora e a minha casa hoje está cheia, está lotada, véspera de Dia das Mães. Então não tá dando para falar e alguma coisa que eu gostaria de colocar hoje para os nossos corações, para as nossas vidas, para o nosso olhar, né? Para o nosso olhar nessa caminhada, enfim. Olha, eu gostaria de falar alguma coisa sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu gostaria de puxar o exemplo de Israel saindo do Egito. E eu pensei o seguinte: nunca houve eu acho que até aconteceram muitas até ações dos milagres divinos é, na vida de Israel. Mas eu acredito que na história da saída do Egito, a caminhada no deserto, até Josué e etc., né, até Josué ali, até a entrada da terra de Canaã, acho que nunca houve uma presença tão grande, tão grotesca, tão real, tão assim, sabe? Uma presença mesmo naquela assim, bem, sabe? Presença mesmo é, do que aconteceu na época do povo quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, veio para o deserto. E eu acho que diante de toda a Bíblia, aquele é um dos momentos em que a gente percebe que Deus mais trabalhou na vida do povo, mais demonstrou seu poder, mais realizou milagres na vida do povo de Israel, né? E o que eu quero colocar é que conquanto Deus tem agido na vida de Israel todo o tempo, desde a saída do Egito, quando escolheu Moisés para tirar o povo de lá, para falar com o faraó, e aí teve Arão, aí aquela coisa toda, e aquelas pragas, tudo milagre divino do céu, aquelas coisas todas, o mar vermelho aberto, o povo passando a seco, e sabe, depois no deserto, maná, coluna de fogo à noite, nuvem para cobrir o sol do deserto de dia, os sapatos e as sandálias não se envelheceram durante 40 anos. E olha, foi assim, é uma realização do poder e dos milagres de Deus, como acho que nunca houve na história depois de toda a Bíblia. Inclusive, lá em Josué, a gente percebe quando Josué precisava vencer uma guerra, quando ele orou a Deus e o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, sabe? De modo que nós percebemos que Deus ele operou muito na vida do povo de Israel naquela época, muitos milagres, Deus operou muito. Deus abençoou demais o povo de Israel, principalmente os tirando do Egito. Mas o que eu gostaria de me ater diante de todos esses acontecimentos, dos milagres de Deus no povo de Israel, ali naquele momento do deserto, do Egito, da saída do Egito no deserto, é que, conquanto Deus operava milagres no meio do povo de Israel, não significava dizer que ele estava aprovando de modo algum, não significava dizer que ele estava aprovando condutas. Não significava dizer que ele estava aprovando os feitos do povo de Israel que estava entristecendo ele. E o povo estava entristecendo tanto a Deus, embora os milagres de Deus sendo operados em suas vidas, o povo estava entristecendo tanto a Deus que ele um dia chegou para Moisés e falou assim: Moisés, me basta, não me fale mais deste povo, eu vou exterminar com este povo. E Moisés então intercedeu, entrou na frente, não, Deus, não para, não sei o que, Deus foi e não exterminou com aquele povo. Então, o que eu quero dizer é que, conquanto Deus realize milagre, não significa dizer
que ele esteja provando condutas. O que eu quero dizer é que, embora Deus esteja realizando milagres na minha vida, na sua vida, abrindo portas, curando, fazendo, acontecendo, né, na vida de uma igreja, na vida de uma instituição, na vida de um bispo, na vida de um pastor. Embora a gente percebe grandes milagres na vida de muitas instituições, não quer dizer que Deus esteja provando condutas. Não quer dizer que Deus esteja provando, né, os feitos daquela pessoa, daquela família, daquele bispo, daquele pastor, daquela instituição, daquela igreja, daquele lugar de culto, em qualquer lugar. Não quer dizer que Deus esteja aprovando condutas. Deus pode abençoar, alguém pode me dar um checão, eu vou lá, compro um terreno, um espaço próprio, construo, igual em São Paulo mesmo, foram construídos lá templos de milhões de dólares, né? Onde se colocou ouro ali dentro. Agora, não quer dizer com isso que Deus esteja aprovando condutas, embora a gente perceba que, de certa forma, Deus está abençoando grandemente, né, a nossa ótica, aquele lugar. Não quer dizer com isso que ele esteja aprovando condutas, porque se a gente for lá em 1 Coríntios 10, nós vamos ler quando o apóstolo Paulo diz que, embora todos os milagres de Deus, muitos pereceram no deserto. Muitos ficaram no deserto, e na hora de entrar na terra prometida, só entrou Josué e Calebe na terra prometida. Então, eu quero dizer para você o seguinte: não é porque a sua vida está sendo abençoada, você acha que as coisas estão bem para você está com o bolso entupido de dinheiro, né? Que está tudo bem, que as portas estão abertas, que parece que você tá decolando aí. O cara olha assim e, Deus está comigo, sai da frente, sai de baixo, é Deus, eu tô com Deus e tal, e você sai atropelando todo mundo porque você acha que Deus está com você. E aí você, tipo assim, Deus está comigo e tal, e você vai nessa loucura achando que Deus está provando condutas. Deus não está provando condutas, não. Tá? Vai ter uma hora que ele vai dar um basta. No mesmo, agora, trocando em moedas, né, virando a moeda, da mesma forma, não quer dizer que aquela pessoa que está passando dificuldade, desemprego, falta de dinheiro, filhos doentes, doença, pai, dificuldade, a porta não se abre, pedidos não são atendidos e as coisas estão piorando a cada dia que passa, as coisas estão piorando, as coisas não melhoram, embora você esteja ali aos pés da cruz, as coisas não melhoram. Embora você acredite em Deus, creia no Deus Todo-Poderoso, nos milagres divinos, mas você olha assim, você vê que as coisas acontecem velozmente na vida de outra pessoa, que os milagres acontecem na vida de outra pessoa, que os milagres acontecem em outra casa, que os milagres acontecem com outra gente, mas você, com quanto você creia, com quanto você estabeleceu sua fé no Senhor Deus, no Senhor Jesus, nada acontece com isso, muito pelo contrário, as coisas acontecem erradas, não abre, as portas não se abrem, você fica doente, seu filho fica doente, sua mulher fica doente, sua esposa fica doente, a sua geladeira parece uma farmácia, em cima da geladeira parece uma farmácia, a sua gaveta se abre, você não sabe se é farmácia, você não sabe se é gaveta, entendeu? Então eu quero dizer também que isso não significa falta de Deus, ausência de Deus. Não significa que a bênção de Deus também não esteja no lugar da desgraça. Porque muitas das vezes, quem tem muito e abastança, às vezes Deus não está se agradando daquela vida lá. E quem não tem nada e perdem tudo, né? E acaba... as respostas quando as respostas não chegam para essa pessoa que não tem nada e o nada que ela tem já vira assim em nada mesmo, né? E as respostas não chegam, não quer dizer também que Deus não esteja presente ali, porque as coisas de Deus não se revelam através de causa e efeito. As coisas de Deus são espirituais. Eu explico. Jó, por exemplo. Jó
Foi lá. E aí, perdeu tudo. Num dia só, Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu tudo num dia só e ficou doente, né? Jesus, o que Jesus tinha? Me diz aí o que Jesus tinha. Hã? O que Jesus tinha? O jumentinho que ele entrou na cidade de Jerusalém não era dele. A almofada que ele deitou a cabeça no barco, nem o barco era dele. Hein? O que Jesus tinha? Sabe o que Jesus ganhou? Uma cruz. E aí? Ele ganhou uma cruz a tal ponto que quando ele estava na cruz, em certo momento, ele virou e disse: Pai, por que me desamparaste? Ele teve essa mesma impressão que você tem. Não quer dizer que Deus não estava presente. Não quer dizer que Deus não estava assistindo. Não quer dizer que Deus não estava ali. Não quer dizer que Deus não tinha consciência daquele momento em que Jesus estava atravessando. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado. Nem sempre as bênçãos que estão na sua vida significa a aprovação de Deus na sua vida. Ou na vida de uma instituição, na vida de uma igreja, de um bispo, um pastor, uma pessoa, uma família, enfim. E nem sempre quando a pessoa não tem nada, significa que ela também esteja experimentando a ausência de Deus. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes os traumas trazem mais as pessoas para Deus do que a abundância. Às vezes é bom os traumas. Você lembra o que Jó falou lá no final? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dos meus traumas, eu te conheço hoje. Os meus olhos te veem de verdade. Então, eu espero que você tenha me entendido. Espero que alguma coisa tenha falado no seu coração. Espero que você se dobre à humildade e encare, olhe Deus nos olhos e veja que a vida cristã, não vou nem dizer cristã, mas vou dizer a vida do Evangelho é completamente diferente do que muita gente acha e diz que é, tá bom? Muita gente pensa que é. É completamente diferente. Muito diferente, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. Espero que você curta aí esse vídeo e que isso traga luz para o seu caminho. Porque o que eu falei aqui foi palavra do Evangelho, palavra de Deus. Tá bom? Beijo no coração.